Atos capítulo 28, verso 30 e 31. E tem a ver com esse louvor e tem a ver com o que Jesus vai fazer aqui nessa noite. A Bíblia diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Se por um lado nós temos Paulo, que era douto nas Escrituras, que era um grande conhecedor das Escrituras Sagradas, como religioso era fariseu, como ser humano, como sanguíneo, ele era da tribo de Benjamim, e foi um perseguidor de crentes. Uma das cenas que mais me impressiona em Atos é quando justamente Estevão é apedrejado, e a Bíblia fala que Paulo consentia com a morte de Estevão. E depois Paulo pega cartas com os principais das sinagogas, se dirige a uma cidade chamada Damasco. E quando você vai a Israel, a Síria fica ao norte assim, você vê que Damasco é pertinho, você chega assim rapidinho de carro, se você for, Damasco é pertinho. E eu imaginei que Paulo, naquele caminho, ele teve um encontro com Jesus. O versículo mais conhecido, talvez, do Novo Testamento, seja João 3,16. Será que a igreja pode me ajudar e falar o que está escrito em João 3,16? Glória a Deus. E aí, sendo Deus amor, eu entendo o que estava acontecendo aqui com Paulo. Paulo foi para Damasco, teve um encontro com Jesus, e a Bíblia fala no livro de Atos que ele já em Damasco ele fez discípulos. De perseguidor de crente, ele virou uma manjedoura de crentes. E foi o maior plantador de igrejas na igreja primitiva. E tem uma característica de Paulo. Paulo era um homem, tem hora que duro nas palavras, mas ele era um homem amoroso, porque a Bíblia fala que quem ama disciplina. O que é amor? E aí eu fico pensando, lembrando as pessoas que já foram à minha célula. As pessoas, às vezes cansadas, frustradas com religião, às vezes frustrados e cansados com a religião evangélica, com absurdos que a gente vê por aí que nada tem a ver com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as pessoas chegam nas células, ouvem da palavra de Deus, ouvem do amor de Deus e são transformados. E aí, nessas últimas 2 semanas, o Senhor Jesus bombardeou meu coração. E eu, domingo passado, eu estava com
200 líderes da nossa rede num acampamento. E eu fiquei pedindo a Deus, Deus, o que eu vou falar para esses líderes? Se o Senhor não falar comigo, eu não vou falar nada, porque eu não tenho nada para falar de mim. E Deus me deu esses 2 versículos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Foi quando Deus me falou que às vezes nós somos os maiores impeditivos, nós somos os impedimentos para que as pessoas conheçam o Senhor. E Paulo, se tinha uma coisa que ele não era impeditivo para que as pessoas conhecessem o reino de Deus. Talvez no Novo Testamento você não tenha visto pessoas que a gente vê em narrativas distintas, pessoas que sofreu tanto como Paulo. Já em Damasco já tentaram matá-lo. Eles tiveram que colocá-lo através dos muros, dentro de um cesto, para escapar com vida. Açoites, fome, frio, naufrágio, picada de cobra, prisões, algemas. E Deus falou assim, filho, o maior impeditivo das pessoas, às vezes, são elas próprias. E eu quero falar aqui com os irmãos nessa noite algumas coisas que têm impedido lá na Igreja Batista Central. E se eu fui chamado aqui, eu tenho que compartilhar com vocês o que Deus está fazendo lá, como Deus está fazendo. E hoje eu quero falar exatamente porque às vezes Deus não faz. E eu quero lembrar alguns dos comentários que já chegaram a mim, como pastor, como líder, a respeito dos meus líderes. Eu estou falando dos líderes da rede Dínamos, que é a rede que eu tenho o privilégio de dirigir. Eu quero falar para vocês alguns impedimentos que têm impedido que o reino de Deus cresça, que as células se multipliquem. E eu quero, irmãos, que vocês se multipliquem. Eu quero, irmãos, que vocês cresçam. Eu quero, irmãos, que vocês avancem. Que todo esse Brasil e fora do Brasil eles ouçam falar de um bando de malucos da terceira igreja batista de São Mateus. Um povo que dá a sua vida pelo Evangelho. Um povo que se sacrifica. Um povo que não mede esforços por crescimento da palavra e do reino de Deus. E eu quero aqui enumerar alguns pontos que às vezes, eu sei que talvez não aconteça com você, não ocorra com você como líder, como crente, como cristão, nascido de novo em Cristo, mas talvez, se isso vier a acontecer, se isso vier à sua mente um dia, vier como seta, como dardo inflamado do maligno, ela não te atinja. E quando eu olho assim para a vida de líderes, de pessoas que lideram célula há anos e nunca multiplicaram, eu vejo assim, por que as pessoas não multiplicam? A primeira delas, uma máxima. Um dia chegaram para um jovem e falaram: olha, você não pode ser líder de treinamento, porque você não sai com a gente depois do culto. Nós estamos falando aí, irmãos, de pessoas tímidas. Nós estamos falando aí de pessoas diferentes. Deixa eu te falar, irmão. Uma pessoa para ser líder de célula não precisa ser eloquente. Uma pessoa para ser líder de célula não precisa ser um bom
uma pessoa que tenha facilidade com linguagem, com expressão. O líder de célula pode ser tímido. E às vezes, a pessoa que não sai com você, não sai com a turma para tomar um sorvete, para tomar um açaí, porque ela não tem condição financeira para isso. Ou porque ela é tímida o suficiente para até se restringir ao convívio fora do contexto da igreja. Pode essa pessoa ser um líder? Pode. Eu quero contrapor isso com uma irmã chamada Adriana. Certa vez a gente estava prestes a multiplicar e estava faltando uma líder de mulheres, para as mulheres. Eu acho interessante, eu tenho falado com o pastor, olha, é bom que homens liderem homens e que mulheres liderem mulheres. Para os homens ficarem com mais liberdade, para confessar seus pecados, para abrir seu coração, porque o homem, ele não fala facilmente. Você acha que o homem vai confessar do lado da esposa lá na cela se ele foi para o motel com a secretária? Se ele está tendo um caso com a sua colega de trabalho? Não, não vai confessar. Mas talvez num grupo só de homens, o Espírito Santo de Deus toca ele vai confessar seu pecado. É por isso que a célula é local de esperança, porque na célula é local que a pessoa confessa seus pecados. Aí eu lembrei dessa irmã Adriana. A irmã Adriana era uma menina tão tímida, que eu nem me lembro do timbre da voz dela. Ela falava muito pouco. Ela entrava, chegava na célula olhando para o chão. Ela usava uns vestidos meio compridos assim, o cabelo sempre amarradinho atrás. Usava um óculos com vidro, com a lente grossa. Quase você não ouvia, você só ouvia a voz dela quando ela orava. Era uma mulher que tinha muita intimidade com Deus. E aí ela era novinha e muito tímida. E quando nós precisamos de uma líder mulher, aquelas irmãs lá, as doutas das escrituras, estavam na igreja há 200 anos, nenhuma delas se ofereceu para liderar a célula. E a Adriana foi, levantou a mãozinha assim, ó, só o dedinho. Aí eu falei, Adriana, que benção, irmão, você vai ser a nossa próxima líder. E aí no outro dia as outras irmãs foram em cima da Astrid, como a Adriana pode ser líder de célula? Ela nem fala, ela só olha para baixo. A primeira característica do líder, de uma pessoa que multiplica, ela escolhe as pessoas disponíveis. A Adriana estava disponível. Irmãos, Paulo estava tendo ali os seus últimos anos de vida. Paulo foi decapitado. Tem um homem de Deus que você já ouviu falar muito pouco sobre ele, Tomé. Quem é que já ouviu falar de Tomé? Era discípulo de Jesus. Sabe onde Tomé terminou seus dias? Num país chamado Índia. Numa região da cidade chamada, antigamente chamava Madras. E depois, hoje a cidade se chama Chennai. Já tive lá umas 3 ou 4 vezes. Tomé, depois daquela experiência com Jesus ressurreto, foi para a Índia. Um dos locais onde o evangelho hoje é mais forte foi justamente onde Tomé terminou seus dias. Tem um homem, um discípulo de Jesus, chamado Tiago, era irmão de Jesus. Ele terminou seus dias, ele fundou a igreja ali na Europa, num lugar, região ali do norte da Espanha. Daí o nome de uma cidade lá chama Santiago de Compostela. Ou seja, Paulo estava nos seus últimos 2 anos de vida. E a Bíblia fala que ele pregava o evangelho, anunciava o reino de Deus sem impedimento algum. E uma das características de Paulo é uma característica de um líder que multiplica. É um líder disponível. Eu falei com vocês ontem no treinamento, não sei quantos estiveram,
Ah, pastor, teve um pastor metodista lá de Belo Horizonte, de uma igreja muito antiga. Na hora que eles migraram para o sistema celular, ele ligou para mim um dia e falou: pastor, eu estou com um problema sério. Eu me lembro da expressão dele. Ele falou assim: na minha célula, pastor, só tem mendigo. Mendigo. Mas só falou: só tem mendigo. Aí eu falei: e os mendigos bebem, irmão? Oswaldo, são todos alcoólatras. Aí eu falei: então, irmão, faz o seguinte: pega o menos bêbado e faz dele seu líder de treinamento. Não estou falando que ele será líder, mas vai ser líder em treinamento. Homem entrou na minha célula, já é líder em treinamento. Se Jesus mandou para a minha célula, é porque ele vai ser líder. Se Jesus te trouxe para uma igreja em célula, é porque você vai ser líder. Você não veio para uma igreja de programas. Porque ser igreja em célula aqui é essência. O que Paulo abriu ali foi sua última célula. Ele abriu célula na região de Colossos, na Galácia, em tantos lugares. Ele abriu células. Porque eles, na verdade, Paulo, a maioria das vezes que ele não falava dentro da sinagoga, ele falava no pátio da sinagoga. É por isso que muitos não-judeus ouviam a Paulo. Porque se ele falasse o que ele falava dentro da sinagoga, eles apedrejavam ele na hora. Aliás, até pedrada Paulo tomou por causa do evangelho. A segunda característica que eu quero falar para vocês é do homem espiritual. Outro dia uma pessoa me procurou e falou assim: ah, pastor, o meu líder falou que eu não posso ser líder em treinamento porque eu não oro em línguas estranhas. E eu cheguei para os meus líderes agora no final de semana e falei: quem disse para vocês que para ser líder tem que orar em línguas estranhas? Aonde está na Bíblia fala que um homem, se não orar em línguas estranhas, não é um homem de Deus, não é um homem cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala que um homem cheio do Espírito Santo, um homem que é conectado à videira verdadeira, ele dá frutos. E o mesmo Paulo, ele fala na sua carta à igreja em Corinto. Nós não conhecemos o teor da carta que Paulo recebeu, mas a gente conhece o que Paulo escreve a eles pela primeira carta, falando dos dons. Eu não vou falar aqui sobre orar em línguas, os textos sobre isso, mas a Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si próprio. Se houver quem interprete, edifica a igreja. Se não houver quem interprete, edifica a si próprio. Ou seja, e mesmo Paulo fala que o maior dos dons é o amor. Quando você pega a palavra amor, e é por isso que eu quero falar para vocês, a segunda característica de um líder que multiplica muito é um líder amoroso. Ele não precisa dar rajada de língua estranha. Dar rajada de língua estranha, irmão, é um plus. É um acessório. Mas já cansei de ver gente que dando rajada de língua estranha, como pôs a mão em cima, caiu endemoniado. Já vi profeta e chegar, profeta, papapá, pôs a mão, caiu endemoniado. A segunda grande característica do líder é o líder amoroso. Eu queria que você aprendesse um pouco da palavra amor. Você sabia? O Novo Testamento que foi escrito em grego, o Antigo Testamento que foi escrito em aramaico e hebraico, existem 3 palavras no Novo Testamento que significam amor. A primeira palavra é a palavra eros, é o amor físico. A segunda palavra é o amor. Eu não conheço nada de grego, nem conheço nada de hebraico. Já vou dizendo, lógico. Eu não estudei nem hebraico. Aliás, tentei estudar. Não deu, não rolou.
segunda palavra que é amor também é a palavra filéu, que é um amor que a gente tem um pelos amigos. É um amor gostoso que eu já sinto por esse irmão aqui, querido. Gosto de estar do lado dele, gosto de ver ele cantar. Na hora que eu vejo esse homem cantar, eu vejo Jesus. E existe uma terceira palavra, que é a palavra ágape. A palavra ágape aparece acho que 275 vezes no Novo Testamento. É esse amor que Jesus confronta o Pedrão. Se o Pedrão, o filéu, mas no final falou: olha, não, eu te ágapo. O amor ágape, irmãos, é aquele amor que não pede nada em troca. É um amor do líder de célula. É um amor que Jesus tem por nós. É um amor que não busca o seu próprio interesse. É um amor que não pede nada, absolutamente nada em troca. Você não é amado por causa da sua conta corrente, ou por causa do bairro que você mora, por causa da casa que você mora. Como o pastor bem disse aqui. E eu vejo que às vezes o líder, ele não multiplica uma célula, porque ele não ama. Lá no hebraico, existem também 3 palavras que significam amor. A primeira palavra é a palavra raiá. A palavra raiá é um amor de amizade. É um amor primeiro que quando uma pessoa chega na sua célula, você tem que ter por ele, interesse por ele, dar atenção a ele, ouvir a história dele, as suas lutas, as suas dificuldades. Porque a maioria das pessoas aí fora acha que crente é um ET, é um povo esquisito, é um povo diferente, que existe para dar dinheiro para pastor. É um povo que põe um livro preto debaixo do braço, acha que é dono do mundo. Na verdade, não somos dono do mundo, mas nós somos filhos do dono. A segunda palavra é a palavra ahavá no hebraico. A palavra ahavá significa comprometimento. Isso é uma característica do líder de célula. E Paulo mostra esse comprometimento porque nos últimos, apesar da sua prisão domiciliar, ele estava comprometido com o avanço e o crescimento do reino. Ele atendia e recebia todas as pessoas que o procuravam. Tem gente que não recebe a todos. Um dia eu encontrei com um mendigo, um quarteirão da igreja Batista Central. E ele, de repente, eu parei assim, ele parou do meu lado, eu estava esperando para atravessar o carro, para atravessar a rua. E ele começou a conversar comigo. E ele falou assim: está me achando fedorento, né? Eu falei assim: eu não. Você é cheiroso. Eu falei: Jesus te ama. E aí ele ficou meio assim e tal. Eu comecei a falar do amor de Deus. Aí eu falei: olha, deixa eu te dar um abraço. Eu dou um abraço daquele homem, o homem começou a soluçar e chorar no meu ombro. E eu senti que era esse amor de comprometimento que nós temos e que o líder de célula tem que ter para o crescimento e o avanço do reino. O nosso comprometimento é com o Senhor. Nós não estamos comprometidos com um modismo. Nós não estamos comprometidos com algo, porque a igreja em célula faz a igreja crescer. Não, o crescimento, irmãos, ele é resultante da manifestação do amor de Deus. E no final eu sentei com aquele homem ali no meio daqui, queria levar ele para um lugar que nós, um ministério que a gente ajuda, lá são os principais mantenedores para tirar um mendigo da rua, chama Cidade de Refúgio. Temos hoje mais ou menos 170 homens, tiramos das ruas. E queria levá-lo, ele não quis. No final que eu falei que ia levá-lo, ele saiu fora. Existe também uma terceira palavra, que também significa amor. E
amor, que dá origem no grego à palavra eros, que é a palavra doud, é o elemento físico do amor. É o amor de um homem por uma mulher, do marido pela esposa, da esposa pelo marido. É lógico, irmão, que essas três palavras, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, na verdade eu quero que vocês entendam a essência, porque esse homem, o apóstolo Paulo, ele sabia que era amor, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E vocês vão exercer na célula, e o líder que multiplica é um líder amoroso. Outra característica de um líder que multiplica é um líder que se importa. Irmão, se importar é mais que dar uma cesta básica para uma pessoa que precisa, do que dar uma ajuda financeira. Se importar é pagar um preço na prática desse amor. Se importar é fazer com que a pessoa que vai à sua célula, por mais simples que ela seja, ela se sinta importante. Ela se sinta a pessoa mais amada desse mundo. Eu me lembro de um homem que foi à minha célula. Teve um ministério bacana, um pregador do evangelho, pegou a palavra de Deus nesse Brasil inteiro. Esse cara caiu. Ele era homossexual, pedófilo e viciado em drogas. E ele morou naquele inferno chamado, que já foi desativado, chamava Complexo Penitenciário Carandiru, em São Paulo. Só no Carandiru ele matou 5 pessoas dentro do Carandiru. Esse cara foi condenado a 285 anos de cadeia. Foi para minha célula. E aí, um certo momento, eu vi que a presença dele começou a assustar os homens da minha célula. E um dia que o líder de treinamento deu uma lição, ele estava no seu embornal, ele foi na célula, tinha uma faca dentro do embornal. Aí um dia eu chamei ele na responsa, falei: cara, deixa eu te falar, eu sou um homem igual a você. Eu não tenho medo de você, porque você tem 285 anos de condenação nas suas costas. Você já foi preso, ficou preso 10 anos, você matou 5 Carandiru. Mas uma coisa eu vou fazer com você. Falou: você nunca mais na sua vida traga uma faca para a reunião da célula. Que eu sou homem igual a você. Se você trouxer faca de novo, eu te ponho para fora. E se você quer com raiva querer me bater, tenta me bater. Nós vamos rolar nesse chão aqui. Eu falo: eu não tenho medo de você. E você está assustando os homens daqui. Agora deixa eu te falar. Eu amo você. Se você caminhar comigo, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vou te ensinar a ser um homem de verdade. Porque isso que você não é homem, não. Você precisa carregar uma faca com você, rapaz? Como frouxo danado. Precisa carregar faquinha. Porque você tem medo de quê? Você acha que eles vão te matar aí? Vão te... Eu carreguei, esse homem andou comigo vários anos, né? Morreu quando eu estava numa viagem para o Haiti. Então, mas o que eu gostava, ele gostava de ir na minha cela porque ele se sentia importante. Apesar de ser um ex-presidiário, tinha ali do lado empresários, pessoas riquíssimas, mas ele se sentia importante. Ou seja, irmãos, nós não podemos ser impedimento ao crescimento do reino. As pessoas que forem às nossas celas, elas têm que se sentir amadas, têm que sentir que elas são as pessoas mais importantes da face da terra. Eu gosto de dizer para a pessoa assim, quando está lá no fundo do poço, fala: querido, Jesus ama tanto você, que você fosse a única pessoa na face da terra
Jesus viria e morreria na cruz por sua causa. Outra característica de um líder que multiplica é um líder intrépido. O intrépido é aquele que fala aquilo que tem que ser falado. E às vezes as pessoas falam: não, pastor, você tem uma cara tão fechada. Eu sou assim mesmo, foi Jesus me fez assim, filho. E tem irmãos que você olha para o pastor de vocês, por exemplo, ele é só sorriso, é bonitinho, a cara de Jesus, né? Aí vocês olham para mim e falam: nossa, pastor, tá uma cara fechada. Eu falei: lá na nuca os homens nascem com a cara fechada mesmo. Mas hoje eu vi um nanuquense aqui, cadê ele? Que estava cantando louvor aqui. O morenão ali, cadê ele? Como é que ele chama? Hein? Jean. Sabia que o Jean é de Nanuque? Alguém me falou que ele é de Nanuque. O Jean, gente, você olha para o Jean, um menino alegre, feliz. Mas intrepidez é uma característica do homem cheio do Espírito Santo. Quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele não ficou amedrontado igual ele ficou lá no pátio onde Jesus estava tomando chibatada, onde Jesus estava acorrentado. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele deu um testemunho tremendo sobre Jesus, e a Bíblia fala que 3.000 pessoas se converteram naquele momento. A igreja se multiplicou por 125, 120 vezes o que era antes. Irmãos, intrepidez é inerente a uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem um pastor que eu gosto muito, homem de Deus, pastorzão. É um pastor aqui de Vitória, chamado Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, da primeira igreja presbiteriana. O tio da minha mulher estava com câncer, fase terminal no Espírito Santo. Eu nem pastor era, nós ligamos para a casa dele e pedimos, ele foi visitar o nosso tio 2 vezes. O cara é pastor mesmo, é crente. Ou seja, intrepidez é quando nós falamos aquilo que deve ser falado. E o Hernandes, ele conta a história de quando ele é seminarista. Ele foi visitar um amigo, me parece, numa academia de militar, e chegou para um cadete lá e falou: olha, você pode ser o que for, mas se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Ele saiu correndo com medo desse cara. Dias depois, ele o procurou de volta, pedindo para falar sobre o reino de Deus, sobre Jesus. Isso é intrepidez. Intrepidez é quando um sujeito é crente e fala para o seu superior, fala: olha, ô doutor, ou sua excelência, ou qualquer coisa, eu sou crente, eu sou cristão, eu não minto, porque a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira, aquele que mente desde o princípio. Então, se o senhor não quiser que eu minta, senhor, por favor, não conte para mim o que o senhor vai fazer, porque se alguém perguntar, eu vou falar exatamente o que o senhor está fazendo. Intrepidez é quando você confronta uma pessoa com amor do seu pecado. Paulo era intrépido. E às vezes intrepidez demanda de nós um alto custo. Mas eu tenho visto que líderes que multiplicam são líderes intrépidos. São líderes que convidam as pessoas. São líderes que sabem que na sua célula é pregado o evangelho genuíno, e que o evangelho genuíno ele é capaz de transformar vidas. Intrépido é uma pessoa que, mesmo sem um conhecimento bíblico ou teológico profundo, ele abre a sua casa,
convida as pessoas e fala do amor de Deus. Outra característica que eu vejo aqui nesse texto, a Bíblia fala que Paulo, ele pregava o reino de Deus e sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. É interessante, irmãos, que Paulo não caminhou com Jesus. Ele não teve o privilégio que Pedro teve, Tiago e outros. Ele ensinava as coisas referentes a Jesus. Às vezes, eu vejo líderes de célula falando para pessoas da célula, falando assim: olha, você não pode ser líder, porque você não sobe no monte para orar toda semana. Irmãos, nós lemos ontem aqui um texto em que Jesus foi para o monte orar, os discípulos foram para um barco, e Jesus depois foi ao encontro deles. Ou seja, irmão, não tente fazer dos seus liderados pessoas como você. Se você é uma pessoa mais falante, mais extrovertida, gente, se a pessoa for tímida, ele vai continuar tímido, talvez. Ou seja, a grande característica que eu vejo de Paulo era que Paulo, ele aproveitava e usava as pessoas com os dons que elas tinham, com as características que elas tinham, e às vezes nós tentarmos fazer as pessoas como nós somos, isso impede o crescimento e o avanço do reino. E Paulo falava sobre Jesus, ensinava as coisas sobre Jesus. Olha para os 12 discípulos de Jesus, cada um mais diferente que o outro, cada um com origem mais distinta do outro. E o que eu tenho visto às vezes é que, se tem um líder mais afogueado, mais pentecostal, se o outro não fica como ele, não ora como ele, não prega como ele acha que aquela pessoa não tem condição de ser líder, e isso não é verdade. Se você for lá no conselho pastoral da Igreja Batista Central, somos 6 pastores de rede, cada um é totalmente diferente do outro, mas somos unidos, somos agarrados, fechados um com o outro, nunca houve, nunca se pensou, nunca se passou na cabeça de nenhum deles divisão, rompimento. Nós pagamos um alto preço pela unidade, apesar de sermos diferentes. Ou seja, as pessoas que irão na sua célula são pessoas diferentes de você. Talvez o nerd vai atrair o nerd, talvez o dentista vai atrair outros dentistas, talvez o estudante vai atrair outros estudantes, natural. Cada um no seu oikos, cada um no seu no seu espectro de relacionamento. Mas o que deve ser pregado numa célula, o que deve ser falado numa célula, é sobre Jesus. Por último, apóstolo Paulo, ele ao pregar o reino de Deus com intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus, ele dedicou os seus últimos dias de vida, os seus últimos 2 anos, para o avanço do reino. Irmãos, nós devemos pregar o Evangelho como que se esse nosso dia que nós pregamos o Evangelho fosse o último dia da nossa vida. Irmão, não pense. Eu já vi pessoas falar: eu não quero caminhar com o Senhor Jesus, deixa para quando eu ficar velhinho, aí eu vou para a igreja. Deixa para quando meu cabelo cair, ou meus cabelos ficarem brancos, eu vou para a igreja. Irmãos, existe uma urgência da pregação do Evangelho. Se a pregação do Evangelho não fosse urgente e necessária, o Senhor não tinha nos ordenado que fosse para as nações.
Se não fosse urgência a pregação do Evangelho, talvez até hoje nós não conheceríamos o Evangelho do Senhor Jesus aqui no Brasil. Se não fosse urgente a pregação do Evangelho, irmãos, quem aqui tem algum parente ainda que não é crente, que não nasceu de novo em Cristo? Talvez você não levantou a mão, porque toda a sua família é cristã, glória a Deus por isso. Eu tenho muitos familiares que não conhecem o Senhor. Nós temos Nanuque, Valadares, Vitória, Belo Horizonte, tantas cidades. Paulo, irmãos, se vocês pegarmos, analisar umas 3 viagens missionárias de Paulo, a cada viagem ele começa a visitar cidades maiores e termina o seu ministério no centro do universo daquela época. Roma era a cidade mais importante daquela época. Roma era a capital do mundo. Ou seja, Paulo sabia da urgência da pregação do Evangelho. Irmãos, ontem à noite nós tivemos que várias pessoas que vieram à frente se consagrando para abrir a sua casa para abrir uma célula. Deixa eu te falar o que significa abrir uma célula na sua casa. Significa levar a arca de Deus para a sua casa. E Paulo recebia a todos na sua casa. Irmãos, o maior privilégio que nós temos como cristãos é levar outras pessoas a Cristo. E eu vi estatística recente que 95% dos cristãos nunca levaram uma pessoa a Cristo. Eu não sei que evangelho é esse. O apóstolo Paulo dedicou seus últimos dias para fazer discípulos. Eu não sei, irmão, quanto tempo eu tenho de vida, quanto tempo você tem de vida, mas eu quero dizer para você que, se você hoje está aqui nessa noite, você tem que entender a urgência da pregação do Evangelho. Existe uma urgência. Irmãos, tem pessoas que hoje vão morrer nessa cidade, por esse país e pelas nações, e nunca foram levados a uma decisão para Cristo. Tem pessoas que talvez têm resistência, talvez por programas televisivos, por evangelhos esquisitos que se ouve por aí, mas tem pessoas nessa cidade que vão ser alcançadas porque você vai abrir a sua casa. A Bíblia fala de um homem chamado Obed-Edom. A Bíblia fala que quando a arca de Deus estava na sua casa, Deus prosperou. Receber uma célula na nossa casa é receber a arca da presença de Deus. Não existe mais arca. A arca representava a presença de Deus. Hoje, se você olhar para a sua direita, olha para a sua direita aí, filho. Olha para a sua esquerda. São templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. Paulo dedicou os seus últimos dias de vida abrindo a sua casa. E ele não era impedimento, porque ele abria o lugar que ele morava para anunciar o reino de Deus. E se você olhar para essa pessoa que está do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, ela tem que refletir a glória de Deus. Ela tem que ser espelho de Cristo. Nós estamos hoje encerrando essa primeira conferência, e com certeza a grande maioria de nós aqui teremos muito mais que 2 dias de vida, 2 anos de vida como Paulo teve.
Mas como foi dito aqui, nós seríamos os mais miseráveis se a nossa esperança se resumisse nessa vida. Eu fico pensando assim, o que passava na cabeça desse homem chamado Paulo? Um homem que matava crentes, depois virou crente, terminou os seus dias liderando a sua célula, abrindo a sua casa. Paulo realmente era uma raridade. Mas a boa notícia para você nessa noite: o mesmo sentimento que Deus tinha sobre Paulo, Ele tem a seu respeito. Queridos, o mesmo que Deus usou na vida de Paulo, Ele quer usar você também. Eu não sei exatamente quantas pessoas Paulo conduziu a Cristo, ou quantas pessoas Paulo livrou do inferno pela pregação do Evangelho. Mas Deus também quer te usar, filho. Se você está aqui nessa noite ouvindo esse pregador rouco com voz de taquara rachada, eu quero dizer para você, querido, que Deus tem um propósito na sua vida. Você é precioso para Deus. Deus ama você. E queridos, a minha oração é que vocês não sejam um impedimento para o crescimento do reino. Que vocês não criem uma religiãozinha na sua célula. Vocês comecem a criar paradigmas, comecem a colocar etiquetas, comecem a classificar as pessoas por sua origem, pela roupa, pelo seu cabelo, pela cor da sua pele, pela sua fala, pelo seu cheiro. Amem as pessoas. O maior dos dons é amor. Queridos, Deus ama você. E Deus quer usar você. Deus quer fazer coisas através da sua vida que você jamais imaginou. Você, filho, tem que refletir a glória de Deus. Você tem que ser esse espelho. Eu sei que tem pessoas aqui que são machucadas, pessoas às vezes que vieram de outra igreja, pessoas às vezes que já quase desistiram. Talvez aqui seja a sua última tentativa. Eu quero dizer para você, querido, Deus ama você. Deus não desistiu de você. E se por acaso, irmão, você já caiu, o nosso Deus é o Deus da segunda chance. O líder tem que ser irrepreensível. Agora, eu fico tentando imaginar Paulo. E Jesus, quando me falou tanto sobre esses 2 versos, Ele começou a me mostrar porque pessoas não multiplicavam. Pessoas estavam sendo impedimento ao crescimento do reino. Eu quero dizer para você, querido, não seja impedimento para o avanço do reino. Deus vai te usar com a sua limitação. Deus vai te usar com as suas falhas. Deus vai te usar com as suas dificuldades. Alguns falam que Paulo era manco, porque ele tinha um espinho na carne. Já vi gente falar que Paulo era meio barrigudinho, talvez meio calvo. Ele chegava naquelas cidades da Grécia, onde as pessoas amavam o culto ao corpo, e pregava o evangelho, fazia seguidores. Sabe por quê, filho? Mesmo Paulo sendo um cara feio, talvez ele fosse feio, ele espelhava a glória de Deus.
Ele amava as pessoas. Ele pregava, pessoas ricas se convertiam, pobres se convertiam, sacerdotes se convertiam. E nos últimos 2 anos, Paulo, ele conseguiu resumir naqueles... Lucas, ele consegue resumir nesses últimos 2 versos tudo que um discípulo de Jesus tem que ter. Por isso, eu sou um grande admirador de Paulo. Em tudo que ele fazia, a gente via Jesus.